Deixa rodando. Deixa rodando. Tá rodando? Tá rodando. Ficou melhor. Não vai adiantar nada. Deu um tchauzinho aí. Os acadêmicos agora estão vindo ultimamente trabalho final do estado de seccionado, que é a família, os acadêmicos do terceiro mundo. É muito bom saber que vocês vieram, muito triste saber que os outros não vieram. Mas acho que vocês só têm a ganhar desse gênero de trabalho e assim vocês começam a ter uma noção como é a condição e a apresentação de um texto, né? Algumas pessoas também que não são nossos acadêmicos do curso, mas nós agradecemos a professora de Estado de Ilha, que eu agradeço por terem vindo hoje. Eu gostaria de contar com aquela colaboração do centro, né? Tivemos celular, remediamento, não sair de sala, deixar o ambiente bem tranquilo para que o líder possa fazer a apresentação do trabalho que está criando. Ok? William, você tem então 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação, e aí depois a Janta passa as suas considerações com relação ao seu trabalho. Agora são 21 horas e 2 minutos. Pode começar. Então, boa noite. Como a professora já me apresentou, meu nome é William Teodoro dos Petri, tenho como orientador o professor Giva. Na banca está a professora Jacó, agradecer desde já a presença do Melo, do Gilberto e da professora Ana Cristina, que é a professora Regina, que me ajudou e me aguentou nos estágios, e a professora Simara. E também agradecer meus amigos que estão, meus colegas de classe que estão aí dando uma força para mim. E, bom, então, seguinte, todo mundo falava lá que o César vai falar sobre bueiro, tá? E ninguém sabe sobre o que é o bueiro. Falam só isso vulgarmente e tal, o que é. Então, eu vou explicar para vocês. Eu tenho como título uma análise geográfica sobre o espaço urbano, sistema viário e suas implicações ambientais em União da Vitória. Então, vou trazer essa reportagem aqui para vocês, que no ano passado, isso me sensibilizou, porque foi um rapaz, quando ele perdeu o pai e a mãe em São Paulo, ele pegou e deu uma reportagem, ele estava bem triste, porque foi os dois juntos, que perderam a vida, trancados dentro do carro, devido a uma enxurrada, aquelas chuvas fortes que tem, e como tem aquelas inundações em São Paulo, nas cidades grandes, com o rompimento dos bueiros, esse carro começou a alagar e ficou trancado, o casal ficou trancado dentro do carro, e acabou por falecer. E pelo depoimento dele, eu nunca ia imaginar perder os dois, de sofrer um casal morto afogado. Homem e mulher estavam dentro de um carro que foi arrastado por enxurrada em São Paulo. Então, desde aí, eu comecei a trazer esse caso para a nossa realidade aqui em Nova Vitória. Que depois eu vou mostrar umas fotos que existe esse tipo de problema aqui em União. E não tem essa repercussão e não é tão grave quanto acontece na cidade grande, mas ainda existe esse problema. Então, em área de estudo é a União da Vitória, em cima é um mapa da América do Sul, é um mapa do Brasil, ali o mapa do Paraná, e aqui a divisão da região aqui de Nova Vitória. Então, na área de estudo aqui, em Nova Vitória, localizado nas coordenadas geográficas, latitude sul, 23 graus, 13 minutos e 45 segundos, longitude oeste, 51 graus, 4 minutos e 58 segundos, população total de 52.753 habitantes, com área territorial de 766 km². Então, as divisões dos limites do território de Nova Vitória nos 4 cantos, tanto norte, sul, leste e oeste.
Então, ao norte, tem o Instituto Machado, 45 km acima. Portunhão, não tem divisão nenhuma, porque é pelos trilhos do trem, né? Praticamente unida. A leste, Paulo Freire, 45 km, Paulo Freire também, a 22 km. Oeste, Porto Vitória, 22 km, e Seguras, a 93 km. Então, passando os meus conceitos utilizados. Eu usei muito esse autor, o Rudolphus, um autor que eu gostei muito de ler, porque eu consegui entender muito bem o que ele conseguiu passar nos livros dele. Por ter um palavreado bem simples, e não sei se a minha dificuldade é essa, mas com ele ali eu consegui entender. Então, o espaço geográfico é um espaço imutável e diferenciado, cuja aparência visível é a paisagem. Então, o que seria o espaço geográfico? Seria toda a área que a gente conhece, que o ser humano transforma, foi transformada e que a natureza também impera. Ou seja, todo lugar, o mundo inteiro pode ser considerado um espaço geográfico. Mas ele não pode ser confundido com paisagem, que paisagem é tudo onde a gente vê, onde os nossos olhos alcançam seria a paisagem. Então, a paisagem está inserida dentro do espaço geográfico. Então, o autor também, Monteiro, destaca ainda Monteiro, no 2002, que no final do século está mais complexo a situação de cidade e campo nos países. Enquanto algumas cidades não expulsaram toda a natureza existente dentro do meio urbano, outras enfatizam uma elaboração de uma paisagem dirigida ao aço e concreto. Então, o que Monteiro diz o seguinte, que a parte da urbanização das cidades acontece do sistema negro. Algumas cidades, ela ainda incorpora a parte da natureza em seu espaço urbano, ou seja, pode ser praças, árvores, lagos, sei lá, um parque ambiental que a gente possa ter dentro do meio urbano. Ainda assim, essa natureza está inserida dentro desse espaço da cidade. Em compensação, outras cidades não querem nem saber. Cortam fora a natureza, querem só saber de muros, casas, prédios. Toda a infraestrutura que move a construção de uma cidade é voltada para o nosso concreto. Então, essa diferença que o Monteiro está citando, que algumas cidades enfatizam, então, a parte da infraestrutura da cidade, a parte de construção mesmo, e a outra que tem a importância de ter uma parte da natureza ainda dentro. Então, segundo Franco, no ano 2001, o país em geral deve incentivar o transporte público em massa, usando veículos não motorizados, trazendo segurança para os ciclistas e pedestres. Assim, estimular o desenvolvimento e reduzam a demanda dos transportes automotores. Querendo ou não, a cidade em geral, do mundo inteiro, ela é voltada para o crescimento dos veículos automotores, principalmente de carro. A gente pode até dar um exemplo aqui da nossa cidade. As ruas existem, só que elas estão se aprimorando justamente por culpa dos carros. Não por culpa de pedestres, ciclistas e outros tipos de veículos não motorizados. Então, todo o crescimento da cidade hoje é voltado para o crescimento dos automóveis, que no Brasil está aumentando cada vez mais. Também Franco cita que os países devem incentivar esse crescimento da infraestrutura dos ciclistas e dos pedestres. Então, a parte do trabalho de pesquisa, dei como título Análise do Sistema de Drenagem Mundial do município de União da Vitória. Então, é o seguinte, para esse trabalho de campo aí, eu fiz o seguinte, eu procurei quatro pontos de coleta, onde eu pude perceber, depois eu vou mostrar para vocês os resultados. Então, o primeiro ponto seria a minha casa, situado no endereço Moisés Maria de Araújo, no 341, bairro São Basílio, União da Vitória, medindo um comprimento de 7,35 metros por 30 centímetros. Então, isso quer dizer o quê? Essa metragem. Foi toda a área que eu fiz aquela varrição, na parte da sarjeta, que sarjeta seria a parte onde fica o meio da rua e a guia, no caso ali o meio-fio. Então, eu fiz a coleta desse digamos assim, retângulo, desses 7 metros de comprimento e 30 centímetros de largura. Eu fiz essa varrição para poder fazer as minhas coletas.
Então, ali em ponto vermelho, você pode ver no mapa a localização da minha casa. Eu nomeei minha casa aqui, bem bonita. Então, como segundo ponto de coleta, frente ao estúdio Cabelo Tatu, que é no final, indo daqui para São Cristóvão, final da ponte de ferro, ali, mas situado na parte de baixo. Então, encontrado no endereço Ranufa Silva Léo, número 18, no bairro Sagrada Família, medindo um comprimento de 6,50 metros a 30 centímetros. Esses 30 centímetros aqui, eu padronizei em todos os pontos de coleta, para que não tivesse tanta essa variação dos resultados finais. Então, o terceiro ponto foi a praça, que fica aqui na Avenida Bento Munhoz, lá embaixo, situada no encontro da rua Manuel Estevam e rua 1º de Maio, no município de União da Vitória, medindo um comprimento de 23 metros e 20 centímetros por 30 centímetros. Esse eu sofri para bater, doeu demais, mas valeu a pena, porque esse aí foi um dos resultados finais, foi o que mais eu dei importância e mais eu enfatizei, porque os resultados deles, como eu vou mostrar para vocês depois, é bem alarmante. Então, o meu local de trabalho, História Contábil Private, que também diz a variação, endereço de Benjamin Constante, pode ser de existência, de uma Vitória, medindo um comprimento de 18 metros por 30 centímetros. Ali mostrando também um ponto vermelho, no mapa. Então, o seguinte, tá, eu fiz essas coletas e o que eu consegui com essas coletas aí? Essa aqui foi as coletas feitas no dia 17/7/2011, onde eu fiz o seguinte: essa primeira coleta eu fiz a variação, zerei todos esses pontos, fazendo com que eu possa ter uma base na segunda coleta para ver a diferença mensal dos resíduos que possam ter nessa parte da sarjeta, que posteriormente, com a chuva, vão acabar caindo nas paredes fluviais, que resultando no entupimento. Então, como a gente pode ver, tem os pontos de coleta, casa, São Cristóvão, prata, escritório, e os tipos de resíduo. Por exemplo, na minha casa, de gravetos, folhas de árvores, pedras e terra. Nesses atributos aí, eu consegui 1,7 kg na primeira coleta. Em São Cristóvão, pedras, folhas de plástico, 3,8 kg. Na praça, folhas, gravetos, pedras, terra e plástico, 4,7 kg. E no escritório, folhas, pedras, plásticos, 2,9 kg. Nessa segunda tabela, número 2, eu fiz o seguinte: fiz a divisão desses tipos de resíduo para que possa saber quanto que é folhas, quanto que é de pedras, quanto que é de terra, para que se possa entrar um pouquinho mais no assunto. Então, na minha casa, entre pedras e terra, deu 1,6 kg. E folhas de gravetos, 100. Isso é o que tinha na primeira coleta, lembrando. Em São Cristóvão, pedras, teve 3,8 kg. Enquanto plástico de folhas, botei asterisco dali, tem um valor insignificante, que não tinha, era em torno de 10 gramas, se for fazer em comparação, é insignificante, perto de todos os resultados. Na prata, pedras, terra, 4,620 kg, folhas, gravetos plásticos, 80 gramas. No escritório, pedras, terra, 2,860 kg, folhas, gravetos e plásticos, 40 gramas. Lembrando que essa foi a primeira coleta que eu fiz para poder zerar tudo. Aí sim, da segunda coleta, que foi no dia 17 de agosto de 2011, onde eu pude fazer a comparação para ver o quanto que por mês pode ter naquelas metragens dos pontos de coleta, para que um dia, talvez, possa entrar nas areias fluviais. Então, na tabela 3, o mesmo esquema, os tipos de resíduo, e na tabela 4, também os tipos de resíduo e a quantidade. Essa pode ver que os valores eles modificam. Em São Cristóvão, por exemplo, de 3,8 kg, que foi que eu tive na primeira coleta, olha o resultado que teve na segunda, 900 gramas. Então, se for fazer uma lógica, por mês vai ter 900 gramas naquele ponto de coleta, daqueles 6 metros que tem por 30 centímetros no ponto de coleta ali de São Cristóvão. Os outros resultados eles se mantêm nesse nível de 2 kg, 4 kg e 3 kg. Tá. E agora,
com esses resultados, o que eu pude obter, né? A média das projeções dos resíduos sólidos. Então, o que eu posso fazer, o que eu consegui fazer com a coleta é o seguinte. Eu posso fazer essas projeções, que eu levei em base na segunda coleta, onde foi em um mês, onde eu fiz a divisão por dia de quanto que a gente pode ter naquela diferença, naquele trecho lá dos pontos de coleta, por dia, por mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos. Então, por exemplo, na minha casa, por dia tem 70 gramas naquele trecho de 7 metros por dia. Então, 70 gramas. Por mês, tem 2,2 kg. 6 meses, 6,6 kg. 6 meses, 13,2 kg. 1 ano, 26,4 kg. E 5 anos, 132 kg. Em 10 anos, 264 kg. Então, como você pode ver, estão aqui as projeções. Como eu falei na trata, que me chamou muita atenção, foi o seguinte: por dia, tem 150 gramas naquela metragem de 23 metros. E por mês, 4 kg e 500, em 3 meses, 13 kg e 500, e levando lá por 10 anos, mais de meia tonelada em 10 anos. Levando em conta que as tubulações que a gente tem na cidade, algumas são antigas e não tem manutenção, não tem limpeza disso. Facilmente a gente pode ter aproximadamente esses valores aqui dentro das galerias, dentro das tubulações que a gente fiz aí no dia a dia na cidade. Então, o seguinte, eu fiz uma conta matemática. Aqui tem a parte frustrante do meu trabalho e também tem a parte do ápice desse meu projeto, que foi o seguinte: considerando que X é a soma dos métodos testados dos pontos de coleta. Então, o seguinte, X é o 55,5, que é a soma das metragens do meu ponto de coleta. E Y é a soma dos resíduos sólidos coletados com a última coleta para manter a média mensal. O 11 aqui, que é o Y, ele é a soma da segunda coleta de todos os pontos que eu tinha. Então, ele resultou em 11 quilos. Então, fazendo uma conta para ver quanto que tem por metro, resultando no 22 gramas por metro, eu fiz a seguinte conta. Y dividido por X, que vai dar 200 gramas. Então, por mês, nas metragens desse ponto de coleta, tem o seguinte, tem 200 gramas. Então, na segunda conta, ele tem o seguinte: no segundo momento tem X, que representa o total de metros de rua pavimentada. Essa que eu falei que é a parte frustrante. O X, que é o 194, 1000 ali, 593, são quilômetros. Ou seja, esse valor aqui eu consegui das ruas pavimentadas da prefeitura, do cadastro técnico, levando em conta que esses dados são de 1992, 20 anos atrás. Essa foi a parte chata do meu trabalho, porque é uma coisa defasada, uma coisa que os dados que eles não têm, que acredito eu que eles deviam ter isso aí para atualizar o cadastro deles, e não tem. Então, infelizmente, eu tive que fazer com esse tipo de dados de 92. Então, segundo 1992, somando todos os pavimentados, que seriam todos os tipos de rua, tirando a parte de pó, que é as ruas de chão mesmo, são ruas pavimentadas. Então, somando, dá 194 km, 53 metros e 73 centímetros. Levando em conta que só a avenida aqui em Manuel Ribas, chegando até ali a parte do trilho, dá em torno de 6 km. Só ali. Então, para você ver que esse valor, se fosse atualizado hoje, no mínimo daria o dobro. Então, voltando, o X é o número de ruas pavimentadas, a metragem das ruas pavimentadas, e Y é a média dos quilos por metro linear de coleta, que é o resultado da primeira conta. Então, fazendo essa conta, de 194 km dividido por 200 gramas, vai dar em torno de 38 toneladas, 810 kg e 74 gramas por mês
em todo o setor pavimentado de União da Vitória. Então, ou seja, isso talvez você não possa dar tanta importância, mas eu levei muito em conta isso, se for comparado com aquele caso que eu vi lá em São Paulo. Imagine 32 toneladas todo mês dentro das galerias fluviais. É um problema grave isso aí. Levando em conta aqui, ó, na mitigação, que é a minha base, meu alicerce que eu tenho para poder mostrar que isso pode ser resolvido e tem lei para isso, para fazer essa limpeza que eu fiz e por isso eu vou mostrar para vocês aqui. Tem a Lei Ordinária Municipal de 1293 de 1983, o artigo 25 e 26 mostram que o morador de União da Vitória tem o dever de fazer limpeza nas fronteiriças às suas casas. Ou seja, a minha casa, eu tenho que, a hora que eu peguei e fiz a limpeza dos dados, eu tenho que fazer periodicamente, tanto por uma questão estética e também levando a questão para não fazer entupimento desses poeiros. Então, o artigo 25 fala o seguinte: o serviço de limpeza das ruas, praças, logradouros públicos será executado diretamente pela Prefeitura ou por concessão. A União de Vitória tem concessão, que a empresa é Ecobar, então está sempre os HTI limpando a parte urbana da nossa cidade. Só que eles não podem fazer a limpeza total disso. Por isso que vem a nossa parcela. No artigo 26, os moradores são responsáveis pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriço à sua residência. Ou seja, na calçada e o sarjeta a gente tem que fazer limpeza. Por quê? Se não acontecer isso, acontece o seguinte: no artigo 32, que é sobre penas e infrações, na infração de qualquer artigo desse capítulo será imposta a multa correspondente a 50% do valor de referência, desprezando-se as frações de centavos. Esse valor de referência é o salário mínimo. Então, como você pode ver, se a prefeitura tivesse, se ela se imponha mais sobre essas leis aqui, se ela desse ênfase sobre isso, poderia multar eles com um salário mínimo. Por isso que eles fazem, vai ficar uma crítica aqui minha, que eles fazem lei e eu acho que é bonito. Então, sobre a minha solução sobre isso. Planejamento urbano. Pô, desde o começo, quando a gente vai começar faz um planejamento urbano, um estatuto da pega junto com todo diretor, estatuto da cidade, a gente pode contribuir para que isso não aconteça, ajeitar, fazer essas leis, mas botar em prática. Uma fiscalização da Prefeitura Municipal. Uma vez que tem a lei, por que não cobrar? Eu acho que isso, a Prefeitura peca um pouco nessa parte. Conhecimento do assunto. Garanto que a maioria de vocês nunca ouviu falar desse tipo de trabalho que eu fiz, ou alguma coisa parecida. Se conhecer mais o assunto, pode ver que isso é algo de bastante importância, que nem eu falei para vocês. Se isso aqui na cidade, por mês, tem 38 toneladas nas galerias fluviais, imagine aqui a 10 anos. Isso pode ter uma enchente aí, aqui em cima. A modo grosso. Então, o seguinte, esses são as fotos que eu tirei sobre o caso em si. Os alagamentos. Isso aqui são fotos tiradas posteriormente às chuvas torrenciais, são chuvas fortes, onde causam essas inundações em locais determinados. Você pode ver que tem uma garrafa PET e uma latinha de alumínio tapando o sistema de drenagem. Aqui você pode ver que, como o sistema aqui não está conseguindo fazer o dreno, ele começa a verter por aqui, ó, pelas calçadas. O que a gente pode ver que está quebrando ela. Uma outra foto, o alagamento aqui, da inundação, de uma esquina aqui na Vitória. Aqui uma outra foto, você pode trazer aquelas partes das folhas de graveto. Olha como elas estão tapando o nosso sistema de drenagem. Aqui uma outra foto também, que não é só folhas de graveto, também tem plástico, papéis, vários outros tipos de resíduos que tapam isso, prejudicando então. Aqui também, isso aqui quando eu tirei, ela tinha altura de em torno de 40 centímetros. A água
passa por aí, logicamente, só que ainda assim há um bloqueio fazendo com que inunde as esquinas. Esse aqui é um exemplo. Imagina o PDF chovendo, aqui embaixo devia ter um toldo, alguma coisa assim para ele se cobrir, e depois a chuva vai ter que esperar passar, para não se molhar, para não molhar os pés no caso. Isso aqui é outra crítica que eu vou fazer com a prefeitura. Um ponto de coleta meu é o seguinte, foi ali do lado do meu escritório, né, do private, e aqui, nessa região aqui, ó, daqui para cá, para cima, era onde eu fiz a minha varrição. Porém, eles fizeram um recapeamento, agora no final do mês de setembro. Essa é uma foto antes e essa é uma foto depois. Então, eles literalmente taparam o buraco. Brincadeira aí. Mas, querendo ou não é só os resíduos que tapam, aí, pelo jeito que você pode ter que montar, eles não estão me ligando, eles querem fazer o recapeamento mesmo. Leve em conta, lembrando para vocês, que a cidade está crescendo por culpa dos carros. Isso mostra claramente para vocês. Então, minha bibliografia utilizada foi Douglas, Espaço Geográfico, Franco, Planejamento Ambiental para Cidade Sustentável, Trigueiro, o meio ambiente no século XXI, especialista em solo da questão ambiental nas sociedades de conhecimento. Então, minha pesquisa do projeto de estágio foi no Colégio Estadual José da Anchieta, que, por sinal, foi o colégio onde eu fiz o meu ensino médio e eu me sentia bem, aqui conheço os diretores, conheço os professores, tem um ambiente bem bom aqui quando eu vim fazer o estágio. A professora Ana Cristina, foi na segunda série C, no período vespertino, dia de tarde, em torno de total de 16 alunos, levando em conta que de 3 a 5 vinham de ônibus, porque no estágio, acho que a professora não gostou muito porque eu pegava e deixava eles entrar, eles chegavam atrasados, eu pegava e deixava. Acho que, na minha opinião, não tenho por que não deixar os alunos assistir, por mais que tenha investimento. O estágio aconteceu no dia 13 de maio até 10 de junho. No plano de aula. O objetivo geral é apresentar as noções de urbanização para os alunos, assim como os efeitos visíveis na cidade. Objetivo específico, interpretar como a urbanização iniciou-se e como estão nos dias atuais, tendo como exemplo as grandes cidades, metrópoles e os meios de urbanização influenciou. Destacar os